Estamos acostumados a vê-la em diamantes e sedas, como uma clássica diva de Hollywood. Mas esqueça essa imagem. Ava Gardner era uma força da natureza. Quando o homem mais rico e poderoso da América, o bilionário Howard Hughes, tentou mantê-la à força, ela silenciosamente quebrou seu crânio com um pesado cinzeiro. Quando o grande Frank Sinatra apontou uma arma para a própria cabeça para impedi-la de partir, ela apenas o chamou de patético, com um desprezo gelado. Os chefes de estúdio a odiavam tanto que a vendiam ao público com o slogan ofensivo: o animal mais bonito do mundo. E ela aceitou o desafio, provando que predadores não seguem regras. Hoje, vamos arrancar o verniz da mulher mais tóxica e apaixonada do século XX e descobrir como uma menina pobre de uma plantação de tabaco colocou Hollywood de joelhos. Uma noite em Palm Springs. Um conversível voa pela estrada deserta. No volante, o cantor mais famoso do planeta, Frank Sinatra. Ao lado, a mulher mais bonita do mundo, Ava Gardner. Ambos embriagados, ambos furiosos e ambos armados. Eles atiram nos postes de luz, apagando-os um a um, até que a rua mergulha na escuridão. Depois, voltam para o hotel e, uma hora depois, os vizinhos ouvem o som de vidro quebrando e gritos de gelar o sangue. Isso não é cena de um filme no ar. Eram os fins de semana deles. A história de Ava Gardner é frequentemente contada como uma tragédia glamurosa. Ah, que beleza! Que pena que ela se entregou ao vício. Mas isso é mentira. Uma simplificação para aqueles que têm medo de encarar a verdade. Ava Gardner não foi vítima das circunstâncias. Ela era uma tempestade. Uma mulher cuja necessidade de liberdade era tão patológica que destruía qualquer um que tentasse limitá-la, fosse marido, produtor ou o ditador franco. Ato 1. Raízes da rebeldia. Tabaco, argila e o estigma da pobreza. Para entender por que Ava Gardner sempre se sentiu deslocada entre o cristal e o veludo de Hollywood, é preciso sentir fisicamente o solo onde ela deu seus primeiros passos. A maioria das biografias começa com uma foto glamourosa em uma vitrine de Nova York. Isso é um erro. Ava não começou em Nova York. Ela começou em um lugar que mal aparecia no mapa, o assentamento de Grabtown, na Carolina do Norte. Seu caráter, essa franqueza indomável, rude, quase masculina, não foi moldado pelos roteiristas da MGM, mas sim pela Grande Depressão, pelo cheiro do tabaco seco e pelo humilhante estigma de pobre branco que perseguia sua família. Ava Gardner odiava o snobismo justamente porque, na infância, estava no fundo da escala social do Sul. Toda a sua vida posterior foi uma tentativa de provar que a garota que andava descalça no esterco tinha o direito de olhar nos olhos dos reis sem baixar a cabeça. Ava Lavinia Gardner nasceu em 24 de dezembro de 1922. Ela era a sétima e última filha de uma família de fazendeiros que cultivavam tabaco e algodão. Não era uma pobreza pastoral, romantizada nos livros. Era uma luta dura e suja pela sobrevivência. Seu pai, Jonas Gardner, era um homem da terra. Mas quando Ava tinha apenas 2 anos, um evento quebrou a espinha da família. O celeiro com a colheita de tabaco e a máquina de descaroçar algodão pegaram fogo. A família perdeu tudo: terra, casa, meios de subsistência. De fazendeiros respeitados, eles se transformaram instantaneamente em trabalhadores contratados, vagando por cantos alheios. A mãe de Ava, Molly, foi forçada a se tornar gerente de uma pensão para professores e depois para trabalhadores. Imagine essa atmosfera. Uma menina crescendo em uma casa cheia de homens estranhos, cheiros de comida barata, trabalho pesado e medo constante do amanhã. Foi ali que Ava aprendeu seu primeiro idioma. E não era o idioma de Shakespeare, era o idioma da sobrevivência. Palavrões fortes, a habilidade de se defender e uma total ausência de ilusões. A infância de Ava estava impregnada de fisicalidade.
Enquanto futuras concorrentes como Grace Kelly aprendiam a tocar piano com luvas brancas, Ava corria descalça pelos campos, e as solas de seus pés eram duras como couro de botas. Ela podia torcer o pescoço de uma galinha, ajudar no parto de uma vaca, dar um soco em um garoto que ousasse zombar dela. Na escola, ela era cruelmente zombada. Pela pobreza, pelas roupas feitas de sacos e, especialmente, pelo sotaque. Era aquele sotaque sulista, arrastado como melaço e incompreensível como uma língua estrangeira. Ela cresceu com um profundo complexo de inferioridade. Achava-se burra. Livros eram raros em sua casa, e o único livro lido em voz alta era a Bíblia. Mas essa pobreza tinha um lado inverso: liberdade absoluta. Ava Gardner absorveu a beleza selvagem do Sul. Ela não tinha medo da sujeira. Ela não tinha medo do trabalho pesado. Ela não tinha medo da opinião dos outros, porque não havia como cair mais baixo. Essa conexão com a terra tornou-se seu principal ativo e sua principal maldição. Mais tarde, em Hollywood, quando os produtores tentavam colocá-la na máscara de uma aristocrata, essa máscara rachava. Ava não conseguia fingir afetação. Se não gostasse de alguém, dizia isso diretamente, usando o mesmo vocabulário que ouvira dos trabalhadores na pensão da mãe. Um dos biógrafos destacou um detalhe importante. Ava Gardner sempre preferiu a companhia de iluminadores, motoristas e maquiadores à de produtores e estrelas. Por quê? Porque com as pessoas simples, ela se sentia segura. Elas cheiravam como sua infância, a tabaco, suor e honestidade. E as pessoas de smoking lembravam-na daqueles que um dia olharam para sua família de cima para baixo, quando perderam a fazenda. Estamos acostumados a ver Ava Gardner em diamantes e peles. Mas para entender sua psicologia, é preciso sempre lembrar: dentro dessa deusa vivia uma menina assustada, mas orgulhosa, de Grabtown, que jurou que ninguém mais a faria sentir-se de segunda classe. Sua beleza floresceu não por cuidados, mas apesar das condições. Era a beleza de uma flor do campo, que brotou através do asfalto, vibrante, forte e completamente selvagem. No entanto, essa selvageria estava oculta até certo ponto. Ava cresceu, transformou-se em uma jovem de beleza deslumbrante, mas ela mesma não tinha consciência dessa beleza. Ela se preparava para ser secretária, casar-se com algum escriturário e viver uma vida tranquila. O destino decidiu diferente. Uma viagem a Nova York para visitar a irmã desencadeou uma cadeia de eventos que arrancou essa flor do campo pela raiz e a transplantou para a estufa de plástico de Hollywood. E lá, nessa estufa, começou o experimento mais estranho da história do cinema: a tentativa de fazer cinema mudo na era do som. Ato 2. Cinema mudo na era do som. Como um erro virou lenda. Saímos dos campos empoeirados da Carolina do Norte para o brilho neon de Nova York e os holofotes ofuscantes de Los Angeles. É o momento de um choque de civilizações. Para entender a tragédia de Ava, é preciso compreender o que era o estúdio MGM em 1941. Não era apenas uma produtora de filmes. Era um império estético totalitário. Louis B. Mayer, seu chefe, era um ditador que acreditava que estrelas não nasciam, eram construídas. O sistema funcionava como uma linha de montagem impecável. De um lado entrava uma garota comum, com defeitos, complexos e passado. Do outro saía uma deusa, com um novo nome, nova biografia, dentes corrigidos e memória apagada. Ava Gardner se tornou a matéria-prima mais bela e mais imperfeita que já passou por esse mecanismo. Sua história de sucesso é uma sequência de erros que nunca deveriam ter funcionado no mundo racional dos negócios. Tudo começou com uma fotografia, tirada não para a fama, mas para o álbum de família. Aos 18 anos, Ava foi a Nova York visitar sua irmã mais velha, Beatrice. O marido da irmã, o fotógrafo Larry Tarr,
Ficou encantado com a beleza da cunhada. Ele fez alguns retratos. Em um deles, o rosto de Ava emergia em close-up da escuridão. Ela usava um chapéu de palha com fitas, e seu olhar era estranho. Uma mistura de ingenuidade infantil e uma sabedoria feminina antiga e pesada. Larry exibiu essa foto na vitrine de seu estúdio na Quinta Avenida. Nesse momento, o acaso entrou em cena. Barney Doohan, funcionário do departamento jurídico da MGM e também caçador de talentos, estava a caminho de uma festa. Ele viu a foto e parou. Mais tarde, confessou que seu primeiro pensamento não foi "Oh, uma nova estrela para o estúdio", mas "preciso conseguir o telefone dessa garota para convidá-la para sair". Ele estava certo de que era uma modelo profissional. Quando ele invadiu o estúdio e exigiu os contatos, disseram-lhe: "É nossa parente da Carolina do Norte, e ela não tem telefone". Doohan, movido por seu instinto de caça, insistiu para que a foto fosse enviada ao escritório do estúdio. Ele não sabia que estava acionando um mecanismo que trituraria o destino daquela garota. Quando Eva foi chamada para os primeiros testes no escritório da MGM em Nova York, a catástrofe ficou evidente nos primeiros segundos. O operador a colocou diante da câmera e pediu: "Conte um pouco sobre você. De onde você é? Quantos anos tem?" Eva abriu a boca. Dela saiu aquele impossível, denso e arrastado sotaque caipira. Ela engolia as terminações, alongava as vogais, usava o jargão das plantações de tabaco. Para os produtores refinados, soava como se um belo cisne de repente começasse a grasnar. "Meu Deus!", sussurrou um dos assistentes. "Ela não consegue falar. É o fim." Na era do cinema sonoro, a dicção era tudo. As atrizes aprendiam a falar com um sotaque transatlântico, um dialeto artificial que soava aristocrático e claro. A fala de Eva era um defeito. O operador, entendendo que o som destruiria toda a impressão, tomou uma decisão genial. Ele comandou: "Fique em silêncio, nem uma palavra. Apenas olhe para a câmera. Vire-se. Pegue as flores. Coloque as flores. Sorria. Agora não sorria." O filme foi enviado para Hollywood, diretamente para Mayer. O chefe do estúdio assistiu a esse filme mudo, em completo silêncio. Na tela, havia uma garota que não fazia nada. Ela simplesmente existia. Mas a câmera a amava como não amava ninguém desde Greta Garbo. Do rosto dela emanava luz. Em seus olhos havia um mistério. Mayer deu o veredicto, que se tornou lendário. Ela não sabe atuar. Ela não sabe falar. Ela é incrível. Assinem com ela. Ofereceram-lhe um contrato padrão, quase escravocrata. $50 por semana. Para a filha de um fazendeiro falido, era uma fortuna. Eva, que planejava se formar como secretária e digitara 100 toques por minuto, não acreditou no que ouvia. Ela assinou os papéis sem ler. Assim que Eva chegou a Los Angeles, acompanhada pela irmã, já que a mãe não a deixaria ir sozinha para a Cidade do Pecado, o estúdio começou a corrigir o erro. Contrataram a melhor tutora de dicção, Gertrude Fogler. A tarefa era simples: matar o sul em sua voz. Eva passava horas diante do espelho, repetindo trava-línguas, aprendendo a abrir a boca corretamente, quebrando seu sotaque. Ela odiava isso. Sentia que a estavam forçando a trair suas raízes. Contrataram treinadores de etiqueta, que a ensinavam a andar, sentar, segurar um copo. Maquiadores passavam horas trabalhando em seu rosto, determinando os melhores ângulos. Descobriram que ela tinha uma pequena covinha no queixo, que chamavam de beijo do anjo, e decidiram destacá-la. Mas o pior acontecia por dentro. Eva se sentia uma impostora. Ao seu redor havia atrizes profissionais, formadas em escolas de teatro. E ela era apenas a garota bonita de Grabtown, que teve sorte. O estúdio a tratava como um cavalo de raça caro. Examinavam-na, mediam-na, avaliavam-na, mas ninguém perguntava o que ela pensava.
Nos primeiros 5 anos, ela atuou em 15 filmes, mas na maioria deles, seu nome nem aparecia nos créditos. Ela era a garota no carro, a garota na mesa, a garçonete. Foi aqui, nesses corredores intermináveis da MGM, que nasceu seu ódio pela profissão. Ela viu o lado obscuro da fábrica de sonhos, o cinismo, a mercantilização dos corpos, a hipocrisia. Ela entendeu. Não a contrataram por talento, mas como um belo objeto de decoração. E em resposta a essa humilhação, despertou nela uma rebeldia. Ela começou a se comportar de maneira que não era esperada de um objeto. Ela bebia com os trabalhadores do set. Ela xingava quando seu salto quebrava. Ela se recusava a bajular os produtores. O estúdio achava que tinha comprado uma boneca, mas dentro da boneca havia uma bomba relógio. E o pavio dessa bomba já estava aceso. Logo ficou claro que as paredes do estúdio eram estreitas demais para seu temperamento. Ava procurava uma saída para sua energia. E encontrou onde muitas mulheres antes e depois dela encontraram, nos homens. Mas Ava não buscava protetores. Ela buscava iguais. Seu primeiro casamento foi uma sensação. Ela se casou com a maior estrela da época, um homem que era mais baixo que ela, mas cujo ego era maior que todo o estúdio MGM. Mickey Rooney. Esse casamento foi o primeiro ato de sua guerra por independência, disfarçado de lua de mel. Ato 3. Frank Sinatra. Amor como uma briga de rua. Vamos quebrar a cronologia para mergulhar direto no evento mais marcante da vida dela. Até agora, vimos o nascimento da estrela Ava. Agora, veremos o nascimento da lenda Ava. O romance com Frank Sinatra não foi apenas uma nota na coluna social. Foi uma explosão nuclear, cuja radiação os marcou para sempre. O século XX teve muitos casais icônicos, mas ninguém se destruiu com tanta paixão e estilo. Isso é crucial, pois foi nesse relacionamento que Ava Gardner finalmente compreendeu sua força. Ela encontrou um homem idolatrado por milhões, a voz da América, e o colocou de joelhos. Não com truques femininos, mas com sua identidade absoluta e assustadora. Eles se encontraram em uma festa em Palm Springs, em 48. Ava já era famosa, mas ainda tinha um espírito livre. Frank era casado com Nancy, a boa esposa italiana, e sua carreira começava a patinar. A atração entre eles não era romântica, era química. Eram reflexos um do outro. Ambos bebiam tanto que qualquer outro acabaria na emergência. Ambos sofriam de insônia e odiavam ficar sozinhos. Ambos eram explosivos até a loucura. Eva dizia: Frank é eu de calças, só que ele pesa 50 quilos e tem mais raiva. Quando se juntaram, era como trancar 2 gatos selvagens em um quarto. O sexo era incrível, as brigas, mortalmente perigosas. Para entender o nível de toxicidade desse amor, é preciso dissecar cenas específicas. Não eram apenas discussões na cozinha, era um verdadeiro gran guignol. Uma das noites mais aterrorizantes aconteceu no hotel Hampshire House, em Nova York. Frank e Ava já estavam bebendo há horas. A briga começou por uma bobagem. Um olhar lançado a alguém, ou uma velha mágoa. Ava, cansada dos gritos, levantou-se e disse que iria embora. Para sempre. Frank entrou em histeria. Sacou uma arma. Ele costumava andar armado, brincando de gangster. Encostou-a na têmpora e gritou: Eu me mato se você for. Ava não acreditou. Conhecia sua tendência a efeitos teatrais. Continuou a arrumar suas coisas. Então Frank atirou. O estrondo no espaço fechado do quarto foi ensurdecedor. Ava congelou, certa de que ele estava morto. Ela se virou. Frank estava deitado na cama, com o rosto enterrado no travesseiro. Ela correu até ele, com as mãos trêmulas virando seu corpo, e viu que ele estava vivo. Ele atirou no colchão, a poucos centímetros do quadril. Naquele momento, algo dentro dela morreu. Em vez de alívio, sentiu um desprezo gelado.
Você é patético, Francis, disse ela. Quando Ava voou para o Quênia para filmar Mogambo com Clark Gable, Sinatra perdeu a cabeça de ciúmes. Estava convencido de que Ava estava dormindo com Gable, embora Gable estivesse de luto e não se interessasse por mulheres na época. Frank voou para a África. Parecia horrível, magro, exausto, sem voz. Trouxe caixas de Coca-Cola, temia beber a água local, e sua paranoia. Em vez de aproveitar o safari, ele fazia cenas na tenda, acusando Ava de todos os pecados. Em uma das noites, Ava encontrou Frank no chão do bangalô. Ele tinha tomado uma overdose de soníferos. Era mais uma tentativa de manipulação suicida. Ava não chamou os médicos para evitar escândalos. Ela mesma abriu sua boca, fez-o beber água salgada e literalmente o trouxe de volta à vida, xingando como um marinheiro. Mas o momento mais dramático foi sua segunda gravidez de Frank. Ela sabia que esse filho seria o fim de sua liberdade e o começo do inferno. Frank estava falido, sua carreira desmoronou. Ela carregava todas as contas. Ava tomou a decisão instantaneamente. Voou para Londres. Frank implorou para que ela mantivesse o bebê. Ele cantou para ela, chorou, ajoelhou-se. Mas Ava olhou para a situação de forma clara, com aquela dureza de fazendeira. Frank, nós nem conseguimos cuidar de nós mesmos. Bebemos, brigamos, vivemos em hotéis. Uma criança nesse caos simplesmente não sobreviveria. Eu não vou dar à luz um refém. Ela fez um aborto. Quando acordou da anestesia, Frank estava ao lado. Ele chorava. Eva não derramou uma lágrima. Ela pagou pela operação sozinha. Foi um ato de suprema misericórdia. Não deixar uma nova vida começar no inferno. Sinatra nunca conseguiu perdoá-la por esse aborto, nem por sua força. Ele estava acostumado a mulheres que dependiam dele. Eva só dependia de seus próprios demônios. O casamento deles terminou quando Eva percebeu. Ela havia se tornado para ele uma mamãe, um salva-vidas e um saco de pancadas ao mesmo tempo. Ela usou sua influência para conseguir para ele o papel no filme A Um Passo da Eternidade, o papel de Mádio. O estúdio não queria o avião abatido Sinatra. Eva deu um ultimato. Frank conseguiu o papel. Ganhou o Oscar. Recuperou a fama. E assim que voltou a ser rei, Ava partiu. Ela cumpriu sua missão. Salvou-o, mas no processo queimou-se até as cinzas. Mas de onde vinha essa dureza de aço, quase masculina? Por que ela não se quebrou sob a pressão de Sinatra, como outras se quebraram? A resposta está em seu passado. Antes de Frank, havia 2 outros homens que tentaram educá-la. Foram eles que, sem saber, forjaram a armadura contra a qual Frank Sinatra mais tarde quebrou a cabeça. Voltamos no tempo para ver a escola de sobrevivência de Ava Gardner. Ato 4. Adestramento. Mickey Rooney e Artie Shaw. Antes de se tornar a Ava que quebrava garrafas na cabeça de mafiosos e fazia Frank Sinatra chorar, ela passou por 2 casamentos que deveriam tê-la destruído, mas a fortaleceram. Foi sua escola primária de cinismo. No início dos anos 40, Ava era o alvo perfeito. Jovem, com apenas 19 anos, deslumbrante e, aos olhos dos homens, completamente vazia. Uma folha em branco, onde qualquer história poderia ser escrita. 2 homens completamente diferentes. Mickey Rooney, rei das bilheteiras de Hollywood e eterno adolescente, e Artie Shaw, intelectual sombrio e gênio do jazz, cometeram o mesmo erro fatal. Viram nela argila. Quiseram ser pigmaleões, mas esqueceram de testar o material. Não era argila, era granito. O fracasso deles explica por que Ava Gardner se desencantou para sempre com o casamento. Ela entendeu uma verdade aterradora. Os homens não buscavam uma parceira nela. Procuravam um espelho que refletisse sua própria grandeza. Primeiro marido, Mickey Rooney. Imagine essa dupla. Mickey Rooney era a superestrela número 1 do mundo. O rosto da franquia, Andy Hardy, o queridinho da nação.
a personificação da energia americana. Ele era baixinho, mal chegava ao ombro de Ava, barulhento, atrevido e incrivelmente rico. Ava era um ninguém, uma garota com um contrato de $50, ainda envergonhada de seu sotaque. Para Rooney, ela era um troféu, o brinquedo mais caro da loja que ele podia comprar. Cortejava-a com a força de um trator. Ligava 20 vezes por dia, enviava buquês de flores que não cabiam em seu pequeno apartamento. Ava cedeu, não por amor, mas por confusão. Parecia um conto de fadas. Segundo marido, Art Shaw, era o oposto completo. Art Shaw era um snob intelectual. Desprezava Hollywood, embora aceitasse seu dinheiro. Odiava fãs e se considerava um gênio incompreendido. Para Shaw, Ava era uma aluna, uma selvagem a ser civilizada. Ele via nela um belo animal. Sim, esse termo surgiu antes dos publicitários, que precisava aprender a pensar. O casamento com Mickey Rooney foi uma vacina contra ilusões para Ava. A primeira noite de núpcias destruiu tudo. Em vez do romance e da paixão que a jovem de 19 anos sonhava, Mickey a levou para um quarto de hotel. Deu-lhe um beijo na bochecha e foi jogar cartas com os amigos. Eva ficou sozinha, em lingerie de noiva, num quarto vazio, ouvindo rádio. Essa era a essência do relacionamento deles. Rooney a levava para festas, exibia-a, gabava-se de sua beleza. Olhem essas pernas, mas não se importava com sua alma. Traía-a descaradamente, certo de que a caipira não iria a lugar algum. Mas Ava era orgulhosa. Não fazia escândalos. Simplesmente pediu o divórcio. O estúdio MGM ficou furioso. Como ela ousava deixar o queridinho da América? Os produtores ameaçaram destruir sua carreira. Eva respondeu: "Não me importo. Não serei um móvel." Recusou pensão. Não aceitou um centavo de Rooney, para que ninguém dissesse que se casou por dinheiro. Saiu do casamento com o que entrou, seu orgulho e uma mala de roupas. Com Art Shaw, a violência era mais sutil. Era um sadismo psicológico. Art tinha vergonha dela. Quando visitavam a elite intelectual, ele a chutava por baixo da mesa se ela dissesse algo estúpido. Fez uma lista de leitura para ela. A Montanha Mágica, de Thomas Mann. O Idiota, de Dostoiévski. Obras de Karl Marx. Forçava-a a ler esses textos complexos e depois fazia exames na frente dos outros, deliciando-se com sua confusão. "Você é bonita, mas vazia", dizia ele. Eva, com seu complexo de impostora, acreditava nele. Chorava, lia à noite com um dicionário, tentava se tornar digna. Até fez cursos na universidade para melhorar seu QI. Mas um dia a paciência se esgotou. Percebeu que a arte não a ensinava. Ele se afirmava às suas custas. Ele se odiava e descontava nela. Um belo dia, fechou o livro de Dostoiévski, serviu-se de um copo de uísque e disse: "Vai se danar a arte", e foi embora. Esses 2 casamentos a transformaram na Ava que conhecemos. Mickey Rooney a ensinou que fama e dinheiro não fazem de um homem um homem. Art Shaw a ensinou que até as pessoas mais inteligentes podem ser cruéis e idiotas. Foi Art Shaw, sem querer, quem lhe deu uma arma. Ele a fez ler. Ava Gardner se tornou uma mulher culta, inteligente, que entendia profundamente as pessoas. Mas, por causa do trauma causado por Shaw, ela escondeu sua inteligência até o fim da vida. Era mais seguro fingir ser simples do que enfrentar outro exame. Após o divórcio de Shaw, ela disse uma frase que se tornou seu credo de vida: "Prefiro estar sozinha do que com alguém que quer me mudar. Eu sou eu. Se gosta, ótimo. Se não, vá pro inferno." No final dos anos 40, Ava era livre, inteligente, cínica e incrivelmente bela. Hollywood entendeu. As tentativas de transformá-la em uma boa garota falharam. Essa energia precisava ser canalizada de outra forma. Se ela não queria ser uma dama, que fosse um predador.
O estúdio decidiu apostar alto e criou para ela uma imagem que era ofensiva, mas genial. Chamaram-na de animal, e para surpresa de muitos, Ava aceitou o desafio. Ato 5. O animal mais bonito. Marketing ou insulto? No início dos anos 50, Hollywood enfrentava um dilema sério. Não sabiam em que caixa encaixar Ava Gardner. O sistema de tipos era rígido. Se precisavam de uma dama fria, chamavam Grace Kelly. Se queriam uma loira vulnerável, era Marilyn Monroe. Para a inocência santa, Audrey Hepburn. Ava Gardner não se encaixava em nenhum padrão. Era muito terrena para ser uma dama, muito agressiva para ser uma vítima e muito pecadora para ser uma santa. Ela exalava perigo. Sua sensualidade não era uma promessa de prazer, mas uma ameaça de problemas. Para vender esse magnetismo único e assustador ao público, os marqueteiros do estúdio criaram o slogan mais controverso, cínico e genialmente preciso da história do cinema. Não a chamaram de mulher. Chamaram-na de o animal mais bonito do mundo. Isso foi crucial, pois esse título marcou um ponto sem retorno. Por um lado, era o ápice da objetificação, negar a uma pessoa uma alma, reduzindo-a a instintos. Por outro, esse status de animal deu a Eva uma liberdade paradoxal. Animais não precisam seguir etiqueta, não mentem e mordem quando estão feridos. Em 54, estreou A Condessa Descalça. O diretor Joseph Leo Mankiewicz escreveu o roteiro inspirado, embora negasse, na vida de Eva. A trama contava a história de uma dançarina das favelas que vira estrela de cinema, mas odeia a falsidade da alta sociedade e acaba morrendo por permanecer fiel à sua natureza selvagem. A campanha publicitária do filme foi agressiva. Os pôsteres gritavam, o animal mais bonito do mundo. Ava Gardner ficou furiosa. Eu não sou um animal. Tenho coração, tenho cérebro e sinto dor, gritava ela para os agentes. Mas o público mordeu a isca. As pessoas iam aos cinemas não pela atuação. Iam ver o predador na jaula da tela. Era um contrato. Pagamos para ver, de forma segura, uma mulher que na vida real nos destruiria em 5 minutos. A melhor prova de que os marqueteiros não mentiam sobre sua natureza foram as filmagens de Mogambo. O estúdio enviou a equipe para a África, Quênia e Uganda. Nada de estúdios, nada de chroma key, calor real, moscas reais, animais selvagens reais. No set, 2 estrelas principais se encontraram, Ava Gardner e Grace Kelly. Foi o choque de 2 mundos. Grace Kelly, futura princesa de Mônaco, era a personificação da civilização. Sofria com o calor, temia infecções, exigia água fervida para lavar o rosto e retocava constantemente a maquiagem impecável. Era uma flor de estufa, de repente sem ar-condicionado. Ava Gardner, por outro lado, floresceu. A África fazia sentido para ela. Lembrava sua infância na fazenda, só que em maior escala. Ela andava descalça na terra vermelha e quente. Lavava-se em um barril com água da chuva, sem pudor da nudez. Bebia gin junto com os carregadores e iluminadores, sentada em caixas de equipamento. Quando um elefante destruiu o cenário, Grace Kelly quase desmaiou. Mas Ava riu e disse, esse é dos bons. O diretor do filme, o lendário John Ford, era conhecido por seu despotismo. Ele odiava atores, considerando-os crianças mimadas. Fazia Grace Kelly chorar com suas críticas. Mas com Ava, ele desenvolveu uma amizade estranha e rude. Um dia, Ford gritou com ela do outro lado do set, ordenando algo. Ava não se intimidou. Colocou as mãos na cintura e gritou de volta com palavrões que silenciaram até os condutores de camelos. Ford sorriu. Ele respeitava a força. Entendeu. Essa mulher era feita do mesmo material que ele. Na tela, essa organicidade animal funcionava de forma hipnótica. Nas cenas com Clark Gable,
Ava não usava truques femininos típicos. Não piscava os cílios. Olhava diretamente. Movia-se preguiçosamente, como uma leoa saciada, mas pronta para matar a qualquer momento. Os críticos, que geralmente a criticavam, foram obrigados a admitir. Gardner não interpreta a paixão. Ela é a paixão. Ela preenche a tela com uma presença física que esquenta a sala. O título ofensivo de Animal acabou se tornando seu escudo. Ava entendeu as regras do jogo. Se me consideram uma fera selvagem, ótimo. Não preciso fingir ser uma dama. Damas não bebem uísque no gargalo? O animal bebe. Damas não dormem com toureiros? O animal dorme com quem quiser. Damas sorriem para os produtores? O animal mostra os dentes. Ela transformou o insulto em indulgência. O status de animal tornou-se seu passe para um mundo de liberdade absoluta, onde damas não eram bem-vindas. Ava entendeu. Se Hollywood lhe negava uma alma, ela não tinha obrigação de entregá-la. Venderia apenas sua aparência, mas sua vida interior trancaria as 7 chaves, jogando a chave no oceano. Mas o status de animal raro tinha um lado perigoso. Animais raros sempre atraem a caça dos colecionadores mais ricos. Na vida de Ava surgiu alguém que achou que seu dinheiro bastaria para comprar esse espécime vivo e trancá-lo em uma jaula dourada. O mais rico, excêntrico e louco bilionário da América, Howard Hughes. Ele pensou que estava comprando uma mulher bonita. Não sabia que estava comprando um bilhete para o inferno. Ato 6. Domando o bilionário. Howard Hughes. Na hierarquia de poder dos Estados Unidos em meados do século XX, Howard Hughes estava acima do presidente. Ele era dono de companhias aéreas, como a TWA, estúdios de cinema, como a RKO, plataformas de petróleo e metade de Las Vegas. Para qualquer atriz, entrar no radar de Hughes era como ganhar na loteria. Jatos particulares, diamantes infinitos da Tiffany e proteção absoluta. Recusar Hughes era loucura. Recusá-lo de forma grosseira era suicídio profissional. Ava Gardner foi a única mulher que lidou com Hughes não apenas de igual para igual, mas de uma posição de força. A estranha e dolorosa relação deles durou 20 anos. Não era amor, era uma guerra de obsessões. Hughes, sofrendo de um transtorno obsessivo-compulsivo severo e mania de controle, queria trancar Eva em uma caixa estéril. Eva, obcecada por liberdade, queria viver, respirar, beber e cometer erros. Esse conflito é importante porque mostra que Ava Gardner não podia ser comprada. Nem por todo o dinheiro do mundo. Hughes não cortejava. Ele sitiava uma fortaleza. Ele estabeleceu uma vigilância total sobre Eva. Seus detetives particulares, muitas vezes ex-agentes do FBI, ficavam escondidos nos arbustos ao redor da casa dela 24 horas por dia. Eles faziam relatórios detalhados. A que horas ela saía, a que horas voltava, com quem falava, quantas garrafas de champanhe comprava. Ele grampeava o telefone dela. Havia grampos escondidos na casa dela. Eva sabia disso. E sua reação foi tipicamente gardneriana. Em vez de ter medo, ela zombava. Sabendo que estava sendo ouvida, ela se aproximava do local onde imaginava estar o grampo e descrevia em voz alta e clara para Hughes exatamente onde ele deveria ir, usando os palavrões mais sujos que conhecia desde a infância. Ela usava seus aviões, aceitava seus presentes, que chamava de compensação por danos morais, mas ao mesmo tempo dormia abertamente com outros homens. Para Hughes, acostumado a ver pessoas como mercadorias com etiquetas de preço, isso era incompreensível. Por que o esquema dinheiro por lealdade falhou? Porque Ava não via os diamantes como pagamento. Ela os considerava um tributo que o vassalo pagava à rainha apenas pelo direito de estar perto. O clímax dessa guerra foi um episódio que entrou para a história de Hollywood como prova de sua destemida coragem. Isso aconteceu na casa de Ava.
Hughes, perdendo a paciência por causa de mais um romance dela, possivelmente com o próprio Sinatra, apareceu para confrontá-la. Ele começou a gritar. Ele, acostumado a que todos tremessem diante dele, cometeu um erro fatal. Tentou usar força física. Ele agarrou Ava, tentando segurá-la. Nesse momento, não foi a estrela de Hollywood que despertou em Ava, mas a filha do fazendeiro, Jonas Gardner. Ela não chorou. Ela não chamou a polícia. Ela silenciosamente pegou da mesa um pesado cinzeiro de bronze. Segundo outras fontes, uma estatueta de mármore. Mas o essencial é o mesmo. Era um objeto pesado e contundente. E com toda a sua fúria acumulada por anos de vigilância e controle, ela acertou o bilionário na cabeça. O som do golpe foi surdo e terrível. Howard Hughes, o homem temido por senadores e generais, caiu no tapete como um saco de areia. O sangue manchou o chão. Ele perdeu a consciência. O que Ava fez? Ela não entrou em pânico. Ela não correu para fazer respiração boca a boca. Ela olhou para o corpo estendido e, segundo a lenda, calmamente disse: "Bem feito, seu filho da mãe." Os empregados estavam horrorizados. "Senhorita Gardner, você matou o Sr. Hughes. Vão nos prender a todos." Mas Hughes sobreviveu. E o mais surpreendente, ele não a processou. Ele não a destruiu. Pelo contrário, depois desse incidente, seu respeito e obsessão por ela só aumentaram. Ele entendeu. Essa mulher não podia ser quebrada pela força. O golpe com o cinzeiro foi sua declaração de independência. Ela provou fisicamente: "Meu corpo é meu território. Invada a fronteira. Leve uma bala, ou bronze, na testa." Muitos biógrafos acusam Ava de ser mercenária, já que ela continuou a se relacionar com Hughes e aceitar seu dinheiro. Mas a psicologia aqui é mais complexa. Hughes era um maníaco por limpeza, que temia germes. Ava era terrena, suja em sua compreensão, viva. Ele se aproximava dela como uma fonte de vida que lhe faltava em seu mundo estéril. Ava via em Hughes a única pessoa cuja loucura era comparável à sua própria. Eles eram dois monstros que se entendiam sem palavras. Mas dormir com o monstro, ela se recusava. Ela pegava seu dinheiro para salvar aqueles que realmente amava, por exemplo, pagando as dívidas de Sinatra, mas nunca entregava sua liberdade em troca. No entanto, viver em estado de guerra constante esgota. Hollywood a sufocava com hipocrisia, Sinatra com ciúmes, Hughes com controle. Ava Gardner começou a sufocar. Ela precisava de ar. Ela precisava de um lugar onde a paixão não fosse pecado e a morte não fosse tabu. E ela encontrou esse lugar. Um país pária. Um país onde o sangue escorre na areia sob aplausos, onde o vinho é mais barato que a água e onde os homens encaram touros, não produtores. Em meados dos anos 50, Ava Gardner faz o impensável. Ela abandona Hollywood e foge para a Espanha de Francisco Franco. Otto Sed, Fuga Espanhola, Hemingway, Matadores e Anarquia. A fuga para a Espanha é um ponto de virada crucial na história. Atrizes do nível de Ava Gardner não deixavam Hollywood no auge da fama. Elas compravam mansões em Beverly Hills e agarravam seus contratos com unhas e dentes. Ava foi para Madrid, para um país sob uma ditadura rígida, pobre, catolicamente austero e isolado do mundo. Por quê? Porque, paradoxalmente, foi na Espanha ditatorial que Ava encontrou sua anarquia pessoal. Em Hollywood, liberdade era só um slogan, enquanto nos bastidores reinava o controle moral total, o famoso Código Reis. Já na Espanha, a vida noturna era impregnada de verdadeira paixão. O período espanhol se tornou lendário. Ava se estabeleceu em Madrid e vivia em um ritmo que mataria uma pessoa comum em um mês. Ela ia dormir ao amanhecer. Acordava após o pôr do sol. Sua comitiva não era composta por agentes e publicitários, mas por ciganos, dançarinos de flamenco,
matadores e párias de todos os tipos. Seu vizinho no bairro de elite era o ditador argentino exilado Juan Perón. Ele odiava Ava. Por quê? Porque ela dava festas tão barulhentas na varanda que Perón, um homem que governou um país, não conseguia dormir e gritava maldições para ela através da cerca. Ava respondia chamando-o de fascista e chato. Foi em Madrid que ela encontrou seu pai espiritual ideal, Ernest Hemingway. Dois titãs quebrados. O escritor, que temia ter perdido o talento, e a atriz, que temia envelhecer. Hemingway a chamava de filha. Ava o chamava de papai. Eles podiam passar horas em um bar, esvaziando garrafas em silêncio. Hemingway a ensinou a entender a tourada. Ele via nela a heroína de seus livros. Uma mulher que aguenta firme e não se queixa. O ápice de sua vida espanhola foi a obsessão por matadores. Atrizes de Hollywood se envolviam com atores que interpretavam heróis. Ava escolheu homens que eram heróis. Seu romance com o lendário matador Luís Miguel Dominguín foi um escândalo mundial. A tourada se tornou uma droga para ela. Ela sentava na primeira fila, inalando o cheiro de morte, poeira e sangue. Ela se sentia viva apenas onde o risco era real. Dominguín certa vez lhe disse uma verdade cruel. Ava, você é como um touro. Você investe contra o pano vermelho, sem entender que por trás dele está a espada. Foi na Espanha que ocorreu um incidente que poderia ter acabado com sua carreira. Durante uma visita a um rancho, segundo uma versão, ela foi derrubada por um cavalo. Segundo outra, chifrada por um touro. E uma terceira diz que foi cortada por vidro. Eva sofreu um corte profundo na bochecha. Para uma atriz, o rosto é seu capital. O estúdio entrou em pânico. O rosto está arruinado! Eva apenas riu. Ela se recusou por muito tempo a fazer cirurgia plástica. Ela gostava daquela cicatriz. Era real. Era a prova de que ela participava da vida, e não a observava da janela de uma limusine. A Espanha lhe deu o que Hollywood não pôde: o direito à autodestruição sem hipocrisia. A imprensa americana escrevia sobre sua queda, sobre a bebedeira, sobre os casos desordenados. Mas os espanhóis a idolatravam. Eles a chamavam de La Gardner. Para eles ela era compreensível, uma mulher tempestade, uma mulher vulcão. Mas por trás dessa eterna festa de farras havia um buraco profundo. Eva bebia e dançava a noite toda não porque estava feliz. Ela fugia do silêncio. No silêncio, seu maior medo retornava. Eu sou ninguém. Eu sou apenas uma bela casca vazia. No entanto, nem mesmo o vinho espanhol podia abafar a realidade. Ela precisava trabalhar. Ironia do destino, foi justamente no período de sua queda alcoólica que ela interpretou seus papéis mais fortes e poderosos. Ela foi para o México, para as selvas de Puerto Vallarta, para filmar A Noite do Iguana. E o que aconteceu nessas filmagens eclipsou qualquer roteiro de Hollywood. Foi um apocalipse hoje, encenado em um cenário de paraíso tropical. Ato Oito. Inferno no Paraíso, 1963. O filme A Noite do Iguana. Não era apenas uma filmagem, era um experimento social de sobrevivência. O diretor John Huston, velho amigo e companheiro de copo de Ava, decidiu filmar a adaptação da peça de Tennessee Williams no lugar mais selvagem que encontrou, na vila de pescadores de Puerto Vallarta, no México. Naquela época, não havia hotéis, a eletricidade era instável e as selvas estavam infestadas de iguanas e escorpiões. Foi nesse ringue que Huston lançou o elenco mais explosivo da história. Richard Burton, ator britânico genial e consumido pelo vício, no auge de seu romance tumultuado com Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, que não estava no filme, mas veio para vigiar Burton. Ela tinha pânico de que Ava o roubasse. Ava Gardner, já com mais de 40 anos, bebendo mais que Burton e absolutamente indiferente ao ciúme de Taylor. A imprensa mundial voou para o México, esperando uma batalha de titãs.
Paparazzi se empoleiraram nas árvores. Todos aguardavam que Eva e Liz se agarrassem pelos cabelos. Mas a realidade, como sempre na vida de Eva, superou qualquer fofoca. O papel de Maxine Falk, dona de um hotel barato, vulgar, sensual, solitária e incrivelmente viva, foi o auge da carreira de Eva. Por quê? Porque Maxine era Eva em 10 anos. Ela não precisava decorar o papel. Só precisava deixar a câmera ver suas rugas, seu cansaço e sua insaciável sede de viver. A atmosfera no set era sufocante em todos os sentidos. Umidade 100%, calor de 40 graus, nuvens de insetos. Enquanto Elizabeth Taylor exigia que lhe trouxessem dos Estados Unidos seu chili e champanhe favoritos e fazia cenas de ciúmes para Burton, Eva encontrou uma companhia mais interessante. Ela fez amizade com os Beach Boys, jovens mexicanos locais que trabalhavam com esqui aquático e manutenção de barcos. Eram rapazes simples, que não falavam inglês, mas Eva não precisava de palavras. Todas as noites, após as filmagens, enquanto Burton e Taylor se embebedavam em seu bangalô, discutindo Shakespeare e diamantes, Eva descia para a praia. Imagine essa cena, uma deusa de Hollywood, em uma camisa simples, descalça, deslizando de esqui aquático pelas ondas do Oceano Pacífico, cercada por adolescentes mexicanos bronzeados. Um dia, houve um incidente. Eva, bastante embriagada, a tequila corria solta, decidiu dar uma volta de esqui. O barco arrancou com muita força. Eva, perdendo o equilíbrio, caiu na água a toda velocidade. O cabo esticou e ela foi arrastada pela superfície do oceano por várias dezenas de metros, até que o motorista percebeu o problema e desligou o motor. Toda a equipe de filmagem na praia ficou paralisada de horror. Era um pesadelo para os agentes de seguro. A estrela principal, possivelmente ferida ou afogada. Mas quando o barco se aproximou dela, Eva emergiu, cuspindo água salgada e começou a rir. Seu maiô estava fora do lugar. Seus cabelos pareciam algas. Mas ela ria de forma tão contagiante que, em 1 minuto, toda a praia estava rindo. "Me sirvam mais tequila, pelo amor de Deus, e vamos de novo!" gritou ela. Essa foi sua vitória sobre Elizabeth Taylor. Liz era a rainha do drama e dos diamantes. Ava era a rainha da vida. Os mexicanos locais a adoravam não por ela ser uma estrela, mas por ser macha, uma mulher com espírito de guerreira. Na tela, essa descontração teve um efeito surpreendente. Maxine Falk, interpretada por Ava, é uma mulher que sabe que sua beleza está murchando, mas não se envergonha disso. Há uma cena em que ela dança com os Beach Boys, tocando maracas. Olhe para o rosto dela nesse momento. Não há atuação ali. Há Ava, que dançava exatamente assim nas tavernas de Madrid. Richard Burton, que inicialmente a tratava com condescendência, como apenas uma beldade, ficou impressionado. Mais tarde, ele escreveu em seu diário: "Ela não jogava pelas regras. Ela simplesmente vivia em cena tão intensamente que ao lado dela todos nós parecíamos bonecos de madeira." O filme A Noite do Iguana foi seu canto do cisne. Críticos que por anos a chamaram de sem talento ficaram extasiados. Mas Ava? Ela nem sequer foi à estreia. Enquanto Hollywood aplaudia, ela já estava fazendo as malas para Londres. Ela sabia o que os outros não viam. Esse filme não era o começo de uma nova fase, mas uma despedida. Ela havia capturado seu desvanecimento em filme e não queria mais que o mundo visse como o animal mais bonito envelhecia. Ato 9. Síndrome do impostor. O crepúsculo da beleza. Estamos chegando ao estágio mais psicologicamente desafiador. Para uma mulher cujo único capital era considerada sua aparência, ela não sabe atuar, é apenas bonita. Envelhecer não é um processo natural. É uma falência. Ava Gardner via seu rosto como um ativo comercial que começava a perder valor. Sua mudança para Londres no final dos anos 60
Não foi apenas uma troca de endereço. Foi uma tentativa de esconder o templo em ruínas dos olhares curiosos. Ava se instalou em um apartamento no bairro de Kensington. Londres era perfeita para ela. Cinza, chuvosa, discreta. Aqui, ninguém corria em sua direção na rua aos gritos. Mas seu principal inimigo eram os espelhos. Biógrafos contam que em seu apartamento londrino havia uma iluminação muito peculiar. Lâmpadas fracas, cortinas pesadas. Ela criava um eterno crepúsculo. Ela continuou atuando nos anos 70, a Ave Azul, o Expresso de Cassandra, Terremoto, mas fazia isso exclusivamente por dinheiro. Precisava sustentar seu estilo de vida. Cada ida ao set era uma tortura para ela. Ela atormentava os operadores com exigências. Coloquem filtros, façam a luz mais suave, não filmem de perto. Ela via cada novo milímetro de rugas e os odiava. Em 1986, ocorreu uma catástrofe. Ava sofreu 2 derrames. As consequências foram devastadoras para um ícone de estilo. Parte do rosto paralisada, boca torta, problemas de fala. Para Ava, isso foi o fim do mundo. Ela se tornou uma reclusa. Passeava com seu corgi chamado Morgan apenas de manhã cedo ou tarde da noite, envolta em cachecóis e usando enormes óculos escuros. Se visse alguém conhecido na rua, atravessava para o outro lado ou se escondia em um táxi. Não quero que me vejam assim, que me lembrem como Ava de Os Assassinos, dizia ela à sua governanta Carmen. Não era vaidade, era orgulho. Ela entendia as regras do show business. Quando o leão enfraquece, os chacais, a imprensa, vêm para acabar com ele. Ela decidiu privá-los desse prazer. Estamos nos aproximando do clímax, e aqui nos deparamos com a reviravolta mais poderosa da trama, revelando a verdadeira nobreza de Ava Gardner. No final dos anos 80, Ava se viu em uma situação financeira complicada. O tratamento após os derrames custava uma fortuna. Suas economias estavam se esvaindo. Ofereceram-lhe uma saída: escrever uma autobiografia. As editoras estavam dispostas a pagar $1 milhão por detalhes sujos sobre Sinatra, Hughes, Rooney e toda a elite de Hollywood. $1 milhão resolveria todos os seus problemas. Ava contratou o jornalista britânico Peter Evans para ajudá-la a escrever o livro. Eles começaram a trabalhar. Ava, que nunca soube mentir, começou a contar tudo. Ela falou sobre os abortos, sobre a violência de Mickey Rooney, sobre as excentricidades de Howard Hughes, sobre as brigas insanas com Sinatra. Evans estava extasiado. O material era explosivo. Era um best-seller que abalaria o mercado editorial. Mas à medida que o trabalho avançava, Eva ficava cada vez mais sombria. Uma noite, ela ligou para Evans. "Não posso fazer isso, Peter", disse ela com a voz embargada. Efeitos do derrame e do álcool. "O que exatamente, Eva?" "Não posso lançar este livro." Ela percebeu. Essa verdade machucaria as pessoas que ela amava, especialmente Frank Sinatra. Frank estava vivo, casado com Bárbara, tinha sua própria vida. A publicação da história sobre os abortos e suas tendências suicidas o humilharia. Peter Evans tentou convencê-la. "Eva, você precisa do dinheiro. Esta é a sua história, você tem o direito." Mas Ava Gardner, branca pobre da Carolina do Norte, possuía um código de honra inacessível a muitos aristocratas. "Não vou vender meus fantasmas", cortou ela. "Prefiro morrer na miséria a trair Frank." Ela rompeu o contrato. Recusou $1 milhão quando precisava deles como ar. O livro, Ava, Minha História, só foi publicado após sua morte, em uma versão muito reduzida e suave. Mas aqueles rascunhos, aquelas conversas com Evans, permaneceram como testemunho de sua lealdade absoluta. Ela protegeu Sinatra mesmo ao custo de seu próprio bem-estar. E foi nesse momento que, como se sentisse seu sacrifício, Frank Sinatra entrou em cena. Ele soube de sua doença e problemas financeiros.
Não fez perguntas. Apenas começou a pagar as contas. Um avião médico especial dos Estados Unidos para levá-la aos melhores médicos? Pago. Enfermeiras 24 horas por dia? Pago. Ava sabia quem estava fazendo isso. Eles quase não se viam, mas sua conexão através do oceano se tornou mais forte do que qualquer casamento. 25 de janeiro de 1990. Londres. Chuva. Ava Gardner está deitada na cama. Ao lado, sua governanta Carmen e o cachorro. Ela olha pela janela para o céu cinzento. Toda a sua vida, dos campos de tabaco aos bailes reais, passa diante de seus olhos. Ela se vira para Carmen e pronuncia suas últimas palavras. E essas palavras colocam um ponto final em sua guerra com o mundo. Estou tão cansada, sussurrou ela. O coração de Ava Gardner parou. Ela tinha 67 anos. A notícia de sua morte abalou o mundo, mas mais do que tudo, abalou uma pessoa em Los Angeles. Quando Frank Sinatra soube que Ava não estava mais entre nós, ele, segundo a filha, escureceu de tristeza. Ele não pôde comparecer ao funeral. Sabia que não suportaria a atenção da imprensa e sua esposa Bárbara era contra. Mas ele enviou uma coroa de flores. Nela havia um cartão simples. Com amor, Francis. Ava deixou em testamento que queria ser enterrada não em Hollywood, entre as estrelas, mas em casa, em Smithfield, Carolina do Norte. Ao lado dos pais. O ciclo se fechou. A menina que fugiu da fazenda para conquistar o mundo voltou à sua terra natal, provando a todos que nunca vendeu sua alma. O final. A história de Ava Gardner não é a história de uma atriz. É um manual sobre como manter a personalidade sob pressão total. Ela mostrou que se pode ser animal e ter mais honra do que uma dama. Ela mostrou que se pode se achar sem talento e se tornar um ícone. Ela mostrou que o verdadeiro amor não é quando você segura as mãos para a câmera, mas quando você paga as contas um do outro, mesmo estando em continentes diferentes. Ava Gardner venceu o sistema porque o sistema não tinha ferramenta para quebrá-la. Ela era real demais para o mundo das ilusões. E é por isso que, décadas depois, ainda olhamos para suas fotos e sentimos essa eletricidade. A realidade sempre supera as expectativas. E Ava Gardner foi a realidade mais bela que já aconteceu a Hollywood. Ava Gardner escolheu o caminho mais honesto. Mandou Hollywood para o inferno para salvar sua alma. Ela foi uma guerreira que largou a espada e caminhou para o pôr do sol. Mas no mesmo Hollywood, nos mesmos corredores, havia outra mulher. Uma mulher que fez a escolha oposta. Ela não lutou contra o sistema. Ela decidiu comprá-lo. Estamos acostumados a vê-la como uma dona de casa engraçada e desajeitada. Uma palhaça que sempre se mete em situações absurdas. Mas essa foi a camuflagem mais genial da história do show business. Enquanto Ava Gardner quebrava cinzeiros na cabeça de bilionários, essa ruiva engraçada, silenciosamente e metodicamente, tomava controle das máquinas, câmeras e dinheiro. Ava era uma rebelde, e Lucille Ball se tornou o cavalo de Troia. Ela vestiu a máscara da esposa boba para adormecer a vigilância dos homens e construiu um império que mudou a televisão para sempre. Como a palhaça se tornou o capitalista mais implacável da época e por que, pelo seu trono, ela teve que pagar um preço ainda mais terrível do que Ava Gardner. Descubra a verdade sobre Lucille Ball agora mesmo.